30 minutos aqui nessa noite para compartilhar de algo que o Senhor tem me incomodado a tratar com a igreja. E eu passei a semana toda orando: Senhor, fala comigo, me dá estratégias, me dá uma forma de fazer a igreja entender aquilo que eu tenho sentido no dia a dia da vida da igreja, a começar pela minha vida, pela minha casa, pelas minhas atitudes. Ou seja, não é algo humano que está para acontecer aqui nos próximos minutos, é algo sobrenatural. É somente o Senhor, quando nos domina, quando nos constrange, quando toma a direção da nossa vida, que isso acontece. Por isso eu quero convidar a você a guardar no seu coração esse louvor e ouvir esta palavra. E você, ao procurar abrir a sua Bíblia, eu sei que você já abriu, mas ao olhar para ela, comece a dizer: abra a minha vida, a minha casa, eu abro a porta para Jesus. Comece a dizer isso, comece a reconhecer: Deus, vem reinar na minha vida, vem reinar no meu pensamento, na minha mente, no meu coração. Comece a dizer: Senhor, através dessa palavra, eu quero te ouvir aqui neste lugar. Essa casa é sua, como nós cantamos aqui agora, nós possamos proferir essas palavras, não só para que o Senhor ouça, mas para que também o inferno saiba que da tua boca saiu uma declaração de amor ao Senhor nosso Deus. Comece a procurar esse verso, as primeiras palavras, e a dizer: nós deixamos a nossa casa aberta para você. Que casa é essa? É o teu coração, é a tua mente, são os teus pensamentos, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. É isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Acompanhe a leitura, Apocalipse capítulo 3, verso 20, na minha versão Nova Almeida atualizada, vai dizer: eis que estou à porta e bato. A que porta o Senhor está a nos falar aqui nesta noite? A porta dos nossos corações, igreja. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, se alguém ouvir a minha voz. Aqui Deus, ele apela ao pecador não apenas com a mão, com o ato de bater a porta, com as suas providências, mas também com a sua voz. Ele está dizendo aqui: aquele que ouvir a minha voz. Então ouça o que o Senhor está a dizer. O Espírito Santo está a falar e diz aqui: e abrir a porta, entrarei em sua casa, ó Jesus, e cearei com ele e ele comigo. Está lida a tua palavra, Pai. Fala conosco aqui nesse lugar, fala intimamente com cada necessidade. Entra em cada casa, Pai, entra em cada coração, entra em cada família, entra com providência, Pai, entra em cada mente, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu pessoalmente estou em meio a uma campanha de oração, uma campanha de meditação diária sobre esse tema. Que tema é esse, pastor? De ser casa de Deus, não de ser crente, não de andar com uma Bíblia debaixo do braço, não apenas dizer que sou um pastor, mas de ser casa de Deus. E essa tem sido a minha prioridade como um homem de Deus. Tenho orado para que a paz do Senhor habite na minha casa, nas nossas casas, e que tenhamos como meta, como igreja, buscar Jesus, pregar o Evangelho que salva, que resgata, que muda vidas. Mas por que isso? Porque eu tenho sido incomodado pelas coisas que tenho lido, né? Quando nós paramos para nos dedicar à Bíblia, à leitura bíblica, à meditação e também à literatura cristã de qualidade, e temos muito, por sinal, as coisas começam a mudar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque o Senhor começa a falar conosco. E hoje,
quando o bispo apresentou, eu tinha visto o material, mas ainda não tinha lido, estudado. Fui lembrar de um livro que foi indicado pelo diácono Fábio a fazer uma leitura, que diz assim: todo crente deveria instruir o seu povo, aqueles que Deus direciona, de casa em casa. Quem disse isso foi Baxter, um pastor do ano 1600 e alguma coisa. Ele termina essa frase desse livro dizendo assim, que o adotemos sem demora. De casa em casa, diácono, a tua missão aí de visitação. Aí em um dos versos ele diz assim: ah, que presente veio às minhas mãos. Nós esquecemos que o Senhor colocou sobre as nossas vidas um privilégio de pregar o Evangelho, de visitar, de efetivamente amar o irmão, amar o próximo, de ir a hospitais, de ir a presídios. Eu nunca fiz isso, mas como tenho sido incomodado pelo Senhor a uma mudança dessa história que eu tenho de vida, como eu tenho sido incomodado pelo Senhor a romper as barreiras das minhas dificuldades próprias, e em nome de Jesus que isso aconteça com essa igreja que se encontra neste culto aqui, neste lugar, nesta noite, e que eu não esteja sozinho, porque se eu estiver com 2, com 3, com 10, com 20 do meu lado, eu vou conseguir fazer, mas não porque eu quero apenas, porque o Senhor tem me incomodado. Lembra que eu disse no início que eu estou numa campanha de oração, e o Senhor tem falado: entre nessa campanha também, na sua, com o Senhor. Isso porque muitas vezes não entendemos. Essa é a realidade. Não entendemos porque a paz do Senhor não habita na nossa casa, pastor. Quer dizer que o Senhor está dizendo que tem dias também que a paz não está no seu coração? Porque quando eu falo casa, eu falo do meu coração, eu falo da minha vida. Sim, também vou viver essas lutas iguaizinhos a você, todos nós, eu, pastor Renato, bispo, todos os diáconos que estão aqui. Por isso que às vezes Jesus não habita nos nossos relacionamentos conjugais, interpessoais. Por isso que Jesus às vezes não habita no relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, entre pais e filhos, sim. Mas pastor, nós somos cristãos, nós tememos a Deus. Mas quando nós somos cristãos apenas por ser, o que eu quero dizer é o seguinte: não vivemos o Evangelho, não vivemos o cristianismo, não seguimos dia após dia buscando a santidade, a santificação, tema hoje quase esquecido nos púlpitos das igrejas. Basta que você entre na internet, fala-se de tudo, menos de busca, menos de dedicação, menos de procura, menos de... Meu Deus, qual é o papel real da igreja então? É começar nessa noite a dizer: Senhor, habita em mim, habita em minha casa, habita nas minhas escolhas, habita no meu ministério, habita no meu casamento, habita no meu trabalho, nos meus negócios, nos meus empreendimentos, habita nos meus projetos, nos meus sonhos, que não sejam só meus, mas sejam seus, Pai amado Deus, em primeiro lugar. E esse texto aqui em que lemos, ele se torna uma reflexão realmente necessária nos dias atuais. E ela vai nos ajudar, se assim entendermos que precisamos sair daqui nesta noite comprometidos com uma mudança de postura, de atitude, de vida. Porque talvez muitos estejam vivendo este momento, lutas, crises, dificuldades, aqui nesta noite.
Este versículo no qual nós lemos aqui, essa passagem, faz parte de uma carta que Jesus mandou o apóstolo João escrever para a igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade de águas termais, onde hoje os estudiosos dizem que é a Turquia. Nela Jesus nos mostra porque podemos então perder a paz. Esta palavra é para você que reconhece nesta noite que perdeu a sua paz, sem perceber que estava perdendo. O meu conselho é que você olhe para esta mensagem, olhe para este louvor, olhe para este tempo que nós passaremos aqui juntos nesta noite. Comece a olhar para isso e comece a entender que é Jesus nos advertindo. E como é importante nesta noite Ele nos advertir, mas em primeiro lugar nós reconhecermos a necessidade disso. Esta palavra, ela começa a dizer em Apocalipse 3, leia comigo o verso 15 e 16. Começa a dizer assim para nós aqui nesta noite: vocês são mornos, ou seja, vocês são indiferentes. Diz assim o verso 15: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio. Olha o que Jesus está aqui a nos dizer nesta noite. Estou a ponto. Olha o que Deus está a falar conosco. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus, pastor. Aqui os laodiceanos estavam frios nas coisas espirituais, igual nós aqui, igual a esta igreja dos dias atuais, frios, desconectados, descompromissados, cansados, desanimados, abatidos. É assim que nós estamos como crentes. Basta que você converse com 2 ou 3 irmãos, você logo perceberá que essa é a palavra certa para tratarmos aqui nesta tarde. Nem frios, frio até o ponto de congelamento, nem quentes até o ponto de ebulição. Só para te trazer como conhecimento teológico, antigamente, quando se desejava provocar vômitos, dava-se água morna com sal para se beber. Aqui, as águas da cidade eram mornas devido a uma fonte que as trazia. O que eu quero dizer com isso? Voltando ao texto, a atitude que Jesus Cristo condena aqui desta passagem para nós aqui nesta noite é a nossa indiferença. Exatamente isso. Você que está indiferente a tudo o que, pastor? Alguns aqui com a sua vida com Deus, outros aqui com a sua família, outros com o seu cônjuge, outros com os seus filhos, outros com os pais, cada um com os seus motivos sempre, alguns com seus pastores ou pastor, as ocorrências que estão à sua volta, e você nada, olha bem, nada faz. E quando isso acontece, Deus olha para nós e vê um crente, sim, mas um crente só de rótulos, mas um crente sem vida. Eu me identifiquei ao ler esta palavra. Eu fui incomodado pelo Senhor a me tornar um pastor, um homem de Deus, um crente, mas cheio de vida,
E aí eu vejo eu passo por algum lugar aqui na igreja e ouço esse louvor. A primeira vez, eu ouço a segunda, eu ouço a terceira em alguns dias, eu falo, meu Deus, o Senhor quer falar comigo. E vou para a palavra e começo a identificar. A primeira coisa que o Senhor fala para mim é o seguinte, não quero mais que você seja um crente de rótulos, um rótulo de pastor, não. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está aqui a nos dizer nesta noite, que Ele quer nos fazer sair nos próximos minutos daqui, um crente de verdade, um crente cheio de vida, um crente aonde a cada oração, a cada momento, a cada etapa da sua vida, abrirá a sua boca e dirá, Senhor, toma o teu lugar aqui nesta casa, o teu Espírito venha me dominar, venha ser maior do que eu venha ser menor, cada vez menor. Essa é a nossa busca, porque essa indiferença que nos toma conta da nossa mente e coração, essa indiferença aí que você tem com o seu cônjuge, com os seus pastores, com a sua igreja, essa indiferença, ela é a barreira mais difícil de se vencer e deixar Deus entrar, porque cantar como cantamos agora no início é muito fácil. A indiferença tira de nós exatamente aquilo que acabamos de cantar alguns minutos atrás. Talvez alguns não lembrem, mas nós dissemos assim: sopra o teu vento aqui neste lugar, a casa é tua, toma o teu reino, vem entrar, nós queremos te ouvir. Mas será que queremos mesmo? Ou queremos apenas que Ele nos ouça? Essa casa é sua. Aí o Senhor vem e fala, a primeira coisa que fazemos, não, mas não é isso que eu quero. Essa casa é sua casa. É nada. Essa é a verdade. Para que seja a casa do Espírito Santo, muita coisa precisa mudar nos nossos atos, na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa postura, naquilo que temos sido, nas nossas lutas, nas nossas prioridades, não nas urgências, mas nas prioridades, uns para com os outros. Enche esse lugar, enche a minha vida. É muito lindo esse louvor, é muito lindo, mas quando vivemos, mas como sentir Deus agir e mudar as situações, que é o que Ele quer fazer aqui neste lugar, na tua casa, na tua família, nos teus projetos. Como deixar Deus, Jesus habitar na sua casa, no íntimo, no interior da tua família, do teu trabalho, do teu empreendimento? Como? Diante da tua e da minha neutralidade, neutros. Sabemos, mas não fazemos. Sabemos porque ouvimos toda semana uma palavra de exortação e de ensinamento vinda através desse púlpito. Como? Se cremos, mas não vivemos. Cremos no Senhor, cremos em Deus, cremos no Espírito Santo, cremos que Ele envia anjos, cremos que Ele cura. Sim, nós o ouvimos, mas na maioria das vezes não respondemos. Esses somos nós, a igreja deste tempo, destes dias, onde o cristianismo e a fé passaram a ser tradição, para muitos formalismo. Ir à igreja semanalmente é bonito, assim, traz uma boa impressão, mas sem sentimento não tem valor nenhum. Então troca essa neutralidade pelo sentimento, pelo amor ao cônjuge, pelo respeito aos pais,
pela consideração aos avós, pelo amor à vida da tua igreja de Jesus Cristo, pelos desafios que aqui o Senhor coloca neste lugar, não apenas para o bispo ou para os pastores, mas para todos que aqui estão. Como sentir Deus, como ser habitação divina, celestial, sem sentimentos, sem vida, mas que isto mude na nossa vida, em nome de Jesus. Comece a pedir isso ao Senhor, e não se espante no que eu vou dizer agora. Isto acontece geralmente com pessoas acostumadas às coisas de Deus, não são com os novos, porque os novos estão no primeiro amor, estão cheios de gás, estão cheios de vontade, igual o casal quando casa, primeiro, segundo e terceiro ano é só love, só beijinho na boca, mas depois começam a vir os problemas, as lutas, as crises, as dificuldades. É natural, não será nunca com o mesmo calor, com o mesmo fogo do início. Não estou dizendo que seja isso, mas há algo que precisa aumentar, que é a cumplicidade, que é a participação, que é a defesa de um para com o outro, porque as lutas vão chegar, o cansaço vai chegar, a barriga dos barrigudinhos aqui vão chegar, a careca vai chegar, é natural, é normal. Mas eu não preciso nem dizer que todo mundo conhece um ou alguns que trocaram já pela mais novinha, pelo mais novinho e por aí vai. A mesma coisa é com a sua vida com Deus. Estamos vivendo como tema a unidade do corpo de Cristo. Como eu tenho orado por isso, orado pela minha vida, não pelo irmão, para que a cada dia mais eu busque exatamente esta unidade. Que cada casal aqui nesta noite seja mais unido em nome de Jesus. Que cada filho, que cada filha seja mais unida à sua casa, à sua família, aos seus pais. Essa é a vontade do Senhor. Agora, para você que entrou nesta igreja hoje dizendo: eu sou cristão, eu sou crente. Se você é crente, comece a responder não a mim, mas ao Senhor. Quente, frio, morno. Mas antes de responder, cuidado, porque a palavra do Senhor não foi o pastor quem disse, a palavra de Deus disse que Jesus vomita da sua boca. Cuidado, porque você pode estar no meio desta condição. Mas quando eu falo cuidado, é cuidado para que você não saia daqui na mesma condição, porque quando eu li esta passagem, foi a primeira impressão que eu tive, eu pessoalmente. Meu Deus, a palavra de Deus está dizendo que Deus rejeita. A palavra do Senhor vai nos dizer que melhor era nunca tê-lo conhecido, pois a indiferença é uma forma de rejeição. Na verdade, não é Deus que está a nos rejeitar da nossa postura fria, não, morna, não. Somos nós que estamos a rejeitá-lo com as nossas dificuldades. E aí, se eu tivesse mais tempo, eu já ia entrar por outros assuntos. A rejeição de cônjuges aqui nesse lugar, a rejeição de filhos aos seus pais, aos seus avós, a rejeição de membros desta igreja aos seus pastores e à sua liderança, aos seus diáconos, ao seu líder ministerial. Mas por que isso acontece, igreja? A palavra de Deus vai dizer: porque nós somos orgulhosos. Vai lá em Apocalipse 3 novamente, vamos lá no verso 17 e 18, para não dizer que o pastor está chamando você de orgulhoso. Verso 17 vai dizer: você diz, sou rico
estou bem de vida e não preciso de nada. O que é isso? Autossuficiência. Isso é um perigo fatal, ou seja, é um estado de morno. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí o verso 18 vai dizer: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Laodiceia era uma cidade de grandes transações monetárias, financeiras, mas a mornidão estava fundada no orgulho, na altivez humana. Eu sei que eu tenho falado sobre isso nas últimas mensagens, mas é o que eu tenho visto, é o que eu tenho sentido, é o que eu tenho observado propriamente na minha vida. Essa igreja de Laodiceia, uma igreja rica, e por isso ele diz: estou rico e abastado. Só para te fazer entender, esta cidade era um centro bancário da região. Havia tanto dinheiro circulando naquela cidade, que após o terremoto que houve do ano 60 depois de Cristo, foram capazes de reconstruir aquela cidade sem o apoio de Roma, que era a cidade rica desse tempo. Mas o que eu quero te fazer entender é que às vezes imaginamos, eu e você, que o segredo da paz que nós buscamos é apenas os recursos financeiros, e por isso nós centramos os nossos esforços no nosso trabalho, no nosso emprego, para que nós venhamos obter questões e buscar questões e coisas materiais na nossa vida, e muitas das vezes essa passa a ser o nosso conceito de sucesso. Mas que nessa noite sejamos tocados ao entendimento, porque aos olhos de Deus, esse povo rico, cheio de negócios, cheio de dinheiro, cheio de casas, cheio de roupas, eram infelizes na sua vida, na sua família, na sua sociedade e principalmente com a sua vida espiritual. Ei, você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. A começar por mim, se não vigiar e não reconhecer os meus erros, para que o Senhor possa realmente habitar na minha vida e mudar essa história, a minha e a sua vida. Miserável, pobre, diz aqui nos versos em que lemos, ou seja, tudo passa. O dinheiro que você tem na sua conta, as suas casas, os seus carros, os teus bens, tudo passa, mas o que é eterno você não tem. Mas que nesta noite nós venhamos a entender que a busca aqui neste lugar, o sair da nossa casa, a partir de hoje será a busca do eterno, a busca do Espírito Santo, a busca da presença do Deus grandioso sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Isso sim é vontade do Senhor. Então a pergunta que o Senhor faz aqui nesta noite, e que em nome de Jesus seja a pergunta que venha tocar ao teu coração, à tua mente: que valor você tem dado a essas coisas que são passageiras, e que valor você tem dado às coisas que são eternas? Há um equilíbrio, há uma prioridade? Ou as coisas que são eternas são quando você tem tempo, quando você pode, quando você não tem nada para fazer, quando você não tem nada mais urgente? Mas que isso mude nesta noite em nome de Jesus, que isso mude em nosso meio, que isso mude em nossa vida, porque aqui vai dizer que esse povo estava cego. Veja só que ironia, eles eram um grande centro medicinal de pesquisas, pois tinham muito dinheiro, muito recurso, investiam nessa área, exportavam a esta cidade um colírio, um unguento, um remédio para os olhos. Como assim? Uma cidade que produzia remédio para os olhos
Deus aqui está dizendo que esse povo era cego. Tinham dinheiro, tinham recursos, tinham propriedades, mas aos olhos de Deus, eles estavam cegos. Será que nós podemos nesta noite também começar a nos autoavaliar? E isso precisa acontecer a cada culto, a cada palavra, a cada meditação. Será que nós não somos esses aqui? Temos as nossas coisinhas, temos os nossos projetos, os nossos sonhos alcançados, mas será que nesta noite, quando Deus olha para nós, talvez hajam pessoas aqui que nem creem mais em Deus, porque se crescem, estariam mudando neste momento a sua postura, a tua forma de pensar. Será que Deus, quando está a olhar para nós, não está a perguntar ou a falar ou a nos desafiar a entender que talvez estejamos sendo cegos diante do nosso casamento, diante da nossa criação com os filhos, diante do nosso relacionamento com a liderança, diante com a sua igreja? Será que nós não estamos sendo cegos? Será que nós não estamos aqui travados, parados, impedidos de viver o melhor de Deus, porque estamos vivendo com uma cegueira espiritual? Mas que o Senhor haja aqui neste lugar, que no final deste culto, ao podermos ministrarmos pelo menos mais uma estrofe desse louvor, haja mudança de mente, haja mudança de postura, mudança de comportamento, em nome de Jesus. Porque este povo aqui não enxergava o seu próprio coração, este povo aqui não enxergava o seu próprio pecado, havia um vazio espiritual. E às vezes eu olho para a minha vida, olho para o meu ministério e também vejo um pouco disso. Mas o pastor reconhecendo isso, sim, essa luta é diária, a ser travada por mim e por você. Mas sejamos aqui nesta noite incomodados com esse vazio espiritual e saiamos da casa do Senhor com Ele habitando em nossas vidas, ou seja, preenchendo todos os espaços, preenchendo tudo, preenchendo a casa, preenchendo os seus negócios, preenchendo o Espírito Santo, o seu empreendimento, preenchendo a sua caminhada amanhã até o teu trabalho, preenchendo as tuas tarefas daquela mesa, daquele escritório amanhã. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós aqui e serem impactados meu Deus, o que está acontecendo? Quem é esse? Quem é esta? Mas na maioria das vezes não é isso que nos vem, o que vem em nós. A minha oração é que neste louvor agora nós venhamos reconhecer a nossa miséria diante dos olhos de Deus. Essa é a palavra. Somos muito pouco, temos muito pouco, fazemos muito pouco ou quase nada. Por isso eu posso entender que na posição atual como igreja, e quando eu falo igreja, eu e você, não a instituição em si, Nova Vida do Colomandê, posso reconhecer que há uma distância muito grande entre nós aqui e Deus. Deus está do lado de fora da nossa casa, da nossa vida, de nós. Uma outra ironia, a palavra de Deus vai dizer cego e nu. Mas como assim? Se aquele povo tinha dinheiro, tinha recursos, alguns teólogos vão dizer que ali era um centro industrial de roupas, era famoso das cidades ao redor, pelas técnicas de tingimento que tinham, das peles e dos tecidos. Mas a palavra do Senhor aqui que nós lemos, eu não sei se você lembra, vai dizer que aos olhos de Deus estavam todos eles nus. Isso para nos mostrar que nos traz uma impressão aqui, uma ideia de vergonha e de desonra. Mas que em nome de Jesus, toda vergonha, toda desonra, todo pecado, toda indiferença, toda altivez que temos dentro de nós, tudo isso caia por terra, saia das nossas vidas e habite o Senhor nosso Deus. Essa é a minha oração. E comece a orar de onde você está. Eu vou pedir para o pessoal do louvor se preparar aqui agora.
porque nós vamos ler, nós vamos louvar mais uma vez. E durante este louvor, que as nossas atitudes possam ser medidas diante do valor de todas as coisas. Ei, igreja, o que tem sido o seu valor? Quais têm sido as suas prioridades? Qual tem sido a sua dureza, que talvez tenha ferido não só a pessoas que estão ao teu redor, mas a Deus? Quais são essas? O verso 18 vai dizer: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Meu Deus, o que é isso? Recém-fresco do forno, que provou sua pureza e retendo seu brilho brilhante. Que durante este louvor que vamos ministrar agora, aquilo que deve brilhar na sua vida passe a ser prioridade, porque a palavra vai dizer para que você seja de fato rico, para que eu e você sejamos de fato ricos, ou seja, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Vai dizer: compre vestes brancas para se vestir. Aqui está dizendo que Cristo oferece roupas infinitamente mais brancas, ou seja, vestes brancas diante do nosso pecado, diante dos nossos erros, diante dos nossos achismos. Recebe em nome de Jesus esta veste branca, recebe nesta noite, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ou seja, Deus quer passar um unguento, um colírio, uma pomada nos seus olhos. Nos manuscritos mais antigos, vai dizer o bispo Martinho Lutero, que esta palavra dizia, o significado dela era: compre de mim pomada para olhos, ou seja, um colírio para tirar toda a cegueira que tem nos atrapalhado, que tem nos tirado da presença do Senhor, que tem impedido nós vivermos o nosso melhor nos relacionamentos interconjugais e interpessoais, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Jesus e o teu Espírito Santo. Que a igreja entenda isso. Coloque-se de pé, temos mais alguns minutos. Os olhos, a Bíblia vai dizer que a consciência, que é a luz interior da nossa mente. Ligue-se em Deus, para que essa unção ela tome conta da sua mente.